Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Face Pod. Na Face Pod é um podcast que traz aqui algumas personalidades que, através da sua profissão, transformam a vida de outras pessoas. Eu estou falando física, mentalmente, transforma de um modo geral. E a gente comprova aqui com relatos, com histórias. A nossa ideia aqui, o objetivo, é inspirar novos profissionais, novos jovens que estão procurando alguma profissão, alguma especialização, mas também aquele profissional já experiente que está procurando algum assunto, ver aqui um conteúdo que queira se aprofundar um pouco mais, que aqui a gente possa conectar os nossos convidados a esses profissionais. Mas o principal objetivo aqui, nosso propósito, que a gente não abre mão, é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. A gente fala de dores, de deformidades, de complicações, de um modo geral, de uma forma leve, né, para que chegue ao consumidor final. E o nosso objetivo é fazer com que essa pessoa, a gente atinja pessoas que se identifiquem com determinada dor ou determinada complicação. Se a gente conseguir levar esse conteúdo para essas pessoas e de alguma forma conseguir minimizar alguma dor, encorajar a fazer um tratamento ou alguma cirurgia, o objetivo do podcast já está concluído com sucesso. Para que isso possa acontecer, a gente tem uma equipe grande aqui atrás das câmeras e também a gente conta com os nossos patrocinadores. E um deles, eu tenho a honra de estar aqui com eles, que é a MaxFix, um material de fixação fabricado pelo Sartori, no interior de São Paulo, em Rio Claro, um dos melhores materiais nacionais que a gente tem hoje no mercado, perfil de placa excelente, uma pega do parafuso muito boa, cirurgião que está aqui, inclusive, sabe quando o parafuso não pega na chave, sabe qual é o problema dentro de uma cirurgia. E esses materiais estão muito bons e uma fábrica que escuta o cirurgião. Então eu tenho uma honra de ter aqui materiais de qualidade e que a gente vai poder falar um pouco mais sobre eles depois. E também a Ortoface, há mais de 20 anos no mercado, distribuindo vários produtos para bucomaxilo, para neurocirurgia, uma das melhores próteses de ATM do mundo, implantes definitivos, então várias soluções para a sua cirurgia. E outra coisa que eu não posso deixar de falar é que Na Face Pod, além do canal no YouTube, além do Spotify, a gente está na TV aberta também, nos canais 46, 22 da TV Mais lá do Rio Grande do Sul. Então eu já mando um abraço para todo o pessoal do Rio Grande do Sul. Todas as quintas-feiras, a partir de meio-dia, a gente está na TV aberta. É isso, Gese? Estamos na 11ª... no 11º episódio, e hoje eu não sei nem como eu consegui trazer o cara aqui. O cara não tem tempo para nada e a gente vai contar a história desse cirurgião bucomaxilo. O cara é piloto e a gente vai contar tudo sobre a história dele aqui. E eu tenho a honra de receber o Dr. Rômulo Molinari. Muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo. A honra é minha, Luiz, eu quero agradecer, eu fiquei muito honrado com o convite, porque eu sei que você convidou primeiro os cirurgiões que mais têm destaque no nosso estado, então ter sido convidado por você é uma honra, muito obrigado. Cara, a gente conversou bastante recentemente, né, que eu fui Dezembro, no teu né? consultório, antigo ainda, que eu não conhecia o novo, e te falei desse projeto, e eu acho que a tua história casa muito com isso, cara. E quando eu fui recebendo até a confirmação mesmo dos cirurgiões já mais antigos, da velha guarda, e essa mescla com essa turma jovem que está chegando, e você já está estabelecido há um tempo, né? E com muita história para contar, cara. Então eu não tinha como não fazer esse convite para você, cara. Inclusive hoje fazem 16 anos de colação de grau. 16 anos. Hoje. 13 de fevereiro, dia do cirurgião bucomaxilofacial. Verdade, e já aniversário. te dou os parabéns aqui também. Obrigado. Pelo dia. E eu estendo também os parabéns a todos os colegas que estão nos assistindo, né? E é realmente um prazer fazer parte de um grupo seleto de profissionais, né? Principalmente aqueles que fazem parte do Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial. Que legal, cara. E a gente está tendo até uma forma também, um dos objetivos desse projeto também era divulgar a especialidade, né? A gente fala para tanta gente, muita gente ainda não conhece de cirurgia ortognática, né? Então é uma forma leve de falar pro paciente, né? A população em geral até desconhece, um pouco por nossa falha, talvez,
de divulgar mais a especialidade e mostrar que essa especialidade pertence à odontologia e Sim. que é tão bem executada pelo dentista, né? Cara, a gente vai falar aqui, vocês transformam as vidas mesmo, né? Com as próprias mãos. Cara, você é daqui? Você nasceu em Curitiba? Eu nasci em Curitiba, mas eu nasci em Curitiba porque eu não tinha onde nascer na minha cidade. Então, naquela época, eu sou de Rebouças, é a minha cidade natal. Eu vim nascer em Curitiba porque realmente não tinha maternidade lá na minha cidade. Onde fica Rebouças? Perto de onde? Rebouças fica a 170 quilômetros daqui, né? Região centro-sul do Paraná. Ah, tá. Fica próximo ali de Guarapuava, Irati, Ah, sim. aquela região ali. Então, eu só nasci aqui em Curitiba, né? Cresci lá em Rebouças, passei minha infância, minha adolescência lá. É uma cidade de 14 mil habitantes. Pequenininha. Pequenininha. Tem 14 mil habitantes desde que eu nasci, continua tendo 14 mil habitantes. Não cresceu. É uma cidade que, em população, ela não cresce, mas é uma cidade que cresce economicamente, cresce com desenvolvimento, mas não tem um crescimento populacional. E aí eu vim para Curitiba em 2004 para fazer o cursinho e nunca mais voltei embora. Então, passei na época no vestibular aqui, fiz Federal do Paraná e acabei me estabelecendo aqui e não voltei mais para casa. Você fez ensino médio, tudo em Rebouças. Tudo em Rebouças, alguma coisa do ensino médio eu fiz em Irati, que é Próximo. eu brinco que Irati é cidade satélite de Rebouças, mas a maior parte dos meus estudos eu fiz em Rebouças mesmo. Aí no ensino médio, só o início do ensino médio eu fiz em Irati, daí o finalzinho do ensino médio eu vim para Curitiba. E tem amigos lá ainda, não? Tenho Cresceram junto com raiz você? estabelecida lá, né? Meus pais moram lá. Ah, eles estão lá ainda. Estão lá ainda. Eu tenho consultório lá. Meu pai tem consultório, meu pai é dentista. E tem consultório lá, eu tenho consultório lá também. Então, pelo menos uma vez por mês eu faço os atendimentos lá. E tô seguido lá, tô direto lá, porque a minha filha adora a casa dos avós, então, no mínimo aí uma vez por mês eu tô lá. E é mais zona rural mesmo, assim? É interiorzinho? A Aquela cidade em cidadezinha si é uma pequena? cidade agrícola, né? Meus pais moram no centro da cidade lá, mas ela, por raiz, ela é uma cidade essencialmente agrícola, né? Você vai para relaxar mesmo, né? Bom, E você fez o ensino médio, você falou que veio para 2004 para em Curitiba? 2004 eu vim para Curitiba. Aí você já veio para fazer o cursinho que você já estava se preparando para o vestibular, né? Eu já vim focado em fazer o vestibular, né? E vim para estudar mesmo, né? Mas você já tinha na cabeça que era odonto já? Eu venho de uma família tradicionalmente de dentista, né? Meu avô materno é dentista, meu pai é dentista, meu tio que já faleceu, era dentista também. E eu vim decidido por fazer odontologia, né? Mas era a odontologia que eu conhecia, né? Odontologia de consultório, de clínico geral. A intenção era ser dentista e voltar para o interior, né? Fazer aquilo que eu conhecia ser feito, né? Sim. Daquela estrutura familiar. Mas passei no vestibular, enfim, entrei no curso de odontologia e já no primeiro ano, e eu sempre falo isso, sempre trago essa história, até para enaltecer a importância das semanas acadêmicas dentro das universidades. E já no primeiro ano, na primeira semana acadêmica que eu participei, eu assisti uma palestra na época, foi o Ademir Bruneto, que é ortodontista, e ele deu a palestra em conjunto com o Paulo Miller. E era sobre cirurgia ortognática, preparo ortodôntico para cirurgia. Falei, pô, é isso que eu quero fazer. Você já tinha ingressado? Você estava na faculdade? Estava na faculdade, né? E daí ali que eu conhecia a especialidade de cirurgia bucomaxilo, que fazia um cirurgião bucomaxilo. E a partir desse dia eu realmente foquei a minha graduação já voltada para a cirurgia bucomaxilofacial. Isso na Federal? Isso na Federal. Ali eu já fui buscando estágios ainda dentro da graduação, né? Fiz estágio na época com o André Zétula, então tenho uma gratidão enorme pelos aprendizados e pelas oportunidades que
que me foram abertas da maneira que foi sendo conduzido a minha vida acadêmica em si. Que legal, cara. E essa semana acadêmica acontecia de tempos em tempos? Ela acontece Ela ainda hoje? acontece ainda, é a SAUGEM, né? Semana Acadêmica da Odontologia, Júlio Estrela Moreira. E ela acontece todos os anos no mês de outubro. E a Semana Acadêmica da Federal, a SAUGEM, não deixa a dever em absolutamente nada para grandes congressos, assim. Então, É um baita evento é um lá. baita evento. Todos os anos reúne aí profissionais muito renomados na área da odontologia, sabe? Nomes gigantes já palestraram lá. E ali você viu que era a buco que você queria. Dali em diante eu quase que não fiz um curso de odontologia, né? Eu quase fiz já um curso de bucomaxilo. Então essa área da odontologia que é conhecida, né? Mais conhecida, vamos dizer assim, de dentística, prótese, endodontia, acabei saindo da faculdade e nunca mais exercendo esse tipo de especialidade, né? Eu tenho dentro da minha clínica profissionais especialistas que fazem essas outras áreas da odontologia, mas a minha graduação realmente foquei na área da cirurgia bucomaxilofacial. Logo que eu me formei, eu me dediquei a estudar para o processo seletivo de residência, que é uma peneira, para quem não sabe, muito mais difícil do que o próprio vestibular, né? E são poucas vagas, né? Pouquíssimas vagas. Hoje a gente tem uma facilidade maior por conta dos cursos de especialização. Então, sim, né, são vários cursos na época, isso há 16 anos atrás, dava para contar nos dedos onde podia fazer a pós-graduação em cirurgia bucomaxilo. Né? Então, hoje já tem um pouco mais de opção, né? Na época tinha que obrigatoriamente sair de Curitiba, né, para fazer uma especialização a nível de residência, ou pelo menos uma residência, né? E teve dificuldade na época? Muita. Porque você como estudante tem uma grana que você tem que colocar até pro pessoal que está começando agora, né? Sim. E assim, Como que foi isso? quando sai da faculdade, a gente tá precisando de grana, né? Passa na faculdade ali. Sim. Período de estudante é um perrengue, né? Um eterno perrengue. E sai da faculdade, precisa trabalhar. Por outro lado, se você focar no trabalho e na remuneração, para a área da cirurgia bucomaxilo, você acaba meio que faltando ir para o lado da bucomaxilo. Por quê? Para você ter uma boa formação, você tem que, pelo menos, fazer parte de uma equipe que opera, uma equipe que está à frente, né? Como eu sempre sou grato em falar, na época fazia parte da equipe do André Zettel. Então, você tem que já estar praticando a cirurgia. Segundo, o processo seletivo é extremamente cruel, né? Então, como que foi para você, cara? Olha, eu fiquei um ano só estudando para entrar na... Parou, você não fazia mais nada? Não fazia mais nada. Não fazia mais nada. Isso aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. Você veio sozinho para cá? Vim sozinho. Aos 16 anos eu vim para Eu desbravava em Curitiba. Você já tinha vindo para cá ou não? Já, sempre estava aqui, né? Até pela proximidade de Rebouças e os serviços que são escassos lá, né? Principalmente serviços de saúde mesmo, né? Então a gente estava direto aqui em Curitiba, né? É uma cidade, eu diria assim, minha cidade também, né? Sim. Eu acabei crescendo, vindo direto para Curitiba. Teve algum colega teu que veio junto, que seguiu esse caminho, não? Na época a gente veio em 3 amigos, né? Para fazer o cursinho, né? Eu e mais 2 amigos. Eles acabaram seguindo outras áreas. Um fez medicina veterinária, o outro acabou comprando caminhão, se tornou Totalmente empresário, caminhoneiro. Então, outro destino, né? E foi uma época muito legal, assim, porque você amadurece na marra, né? Sim. Morar sozinho Mas teus pais te ajudavam nesse período mais difícil aí que você não com tava? certeza, né? Eles me ajudaram. A minha história começa, Luiz, numa roça de feijão abandonada. Eu trabalhei na roça. É mesmo, cara? Sim. Isso que você tinha quantos anos? Eu devia ter 12 ou 13 anos. E na época, meu pai tem até hoje, né, um pedaço de terra lá, e tinha um rapaz que cuidava lá, né, o chacreiro. E na época esse chacreiro
fez uma roça de feijão lá e abandonou, foi embora, enfim. E aquela roça de feijão ficou abandonada lá. E eu já ia pra fazenda do meu avô, então eu já sabia como que funcionava, como que colhia, como que malhava o feijão, como que secava, enfim. E daquela roça abandonada lá, eu pedi pro meu pai, falei, pô, tá no mato e posso pegar pra mim? E a gente colheu, né? Então sabia como colher, sabia onde, né, quem contratar e tal. Então colhi aquela roça naquele Você ano. via aquilo como um negócio já. Sim. E daí no ano seguinte, né, tinha levantado uma grana naquele ano. No ano seguinte plantei novamente. E daí eu não sei se hoje ainda é assim, mas eu acredito que sim. Você vendia a saca de feijão para uma cerealista ou para cooperativa e você podia ou pegar já a grana ou deixar aquilo lá como se fosse uma moeda, tantas sacas de feijão. E quando subia a cotação, você compra a saca de feijão. Quando valorizava, você vendia. E daí pensando nisso, daí já no terceiro ano que eu tava mexendo com isso, ainda muito jovem, ali eu pensei, poxa, mas espera lá, eu posso comprar o feijão aqui no início da safra, entregar na cooperativa, esperar valorizar a saca e pegar a grana mais valorizada. Daí já nesse terceiro ano eu já não plantava mais. Você foi aprendendo isso durante a tua vida, assim. É. E muito jovem, né? Sim, muito jovem. E daí já eu devia ter 16 anos, por aí. E daí eu comecei a fazer isso, né? Comprava o feijão no início da safra, entregava na cooperativa ou na cerealista, esperava valorizar e sacava o dinheiro. Caramba, cara. E daí com isso eu consegui juntar uma grana que foi o suficiente na época para eu pagar o ano inteiro de cursinho para mim. Na época meu pai estava passando por dificuldade financeira e assim, uma hora iria acontecer, mas naquele ano eu não poderia vir para Curitiba estudar. E daí justamente por eu ter acumulado essa grana com esse meu pequeno negócio de feijão, eu consegui pagar o cursinho, pagar todas as minhas despesas naquele ano ali. Cara, um empreendedor. Pegou o negócio meio que abandonado lá. Peguei, foi uma oportunidade, né? Que legal. Até vou falar dessa parte do teu perfil empreendedor aqui. Mas até queria saber, voltar um pouquinho ali no teu período de residência. A tua residência foi aonde? Foi em Ponta Grossa. Ponta Grossa. Até acho é o próximo convidado, né? O Ramon foi meu chefe. Hoje esse serviço de residência, ele não é que ele não existe, ele migrou para outro hospital, eu acho, né? Agora é no hospital regional, se não me engano, na época era na Santa Casa de Ponta Grossa. Tá. Aí pegava a Santa Casa e pegava mais 2 hospitais, que era o Hospital Vicentino, né? O hospital hoje chamado, eu acho que São Camilo. Isso. É isso, né? É isso. E tinha o Hospital Municipal Amadeu Pupi, que eu acho que está desativado esse hospital. E o Municipal Amadeu Pupi era referência da região ali para trauma. Então, era muito paciente. Chegava de tudo. Muito paciente. Principalmente trauma, essa parte de patologia. Então, recebia pacientes do Paraná inteiro ali, sabe? E aí quando eram casos mais graves, casos maiores, a gente transferia os pacientes para Santa Casa, que tinha um suporte maior, e operava lá. Mas o volume de trauma na época era muito grande. O pronto atendimento, a porta aberta era lá. Era lá. Vocês davam o primeiro atendimento. Era o primeiro atendimento. A gente tinha plantão presencial na época. Então, tudo que chegava no pronto atendimento, né? Chegava muito ferimento corto-contuso. Então, período que tava de plantão era sem dormir mesmo naquela época. Chegava paciente a noite toda. Né? No mínimo, uma sutura ali acontecia a noite toda. Você curtia? A gente curtindo isso? Tá no momento, né? Tava com gás, né? Tá com gás total e aproveita, né? E Ponta Grossa, ela há 13 anos atrás, agora eu não sei como tá, mas era uma cidade muito violenta. Então, assim, agressão física nos dava muitos pacientes, sabe? É mesmo?
Tinha briga todo É. final de semana. E assim, ferimento grave, assim, sabe? Fraturas panfaciais por agressão. E tanto que eu fiquei por muito tempo sem sair à noite com. Pô, olha o que as pessoas são capazes de fazer um com o outro, sabe? Ferimento grave mesmo de agressão física. Ferimento por arma de fogo. Tinha de tudo. Te deu uma bagagem gigantesca. Sim, né? sim. É isso que um residente espera, né? Volume para operar, né? E casos diferentes para atender. Tá assim ainda, você acha? O perfil do residente? Porque você dá aula hoje, né? Olha, dá para contar, vamos ser bem sincero, dá para contar nos dedos de uma mão só. O residente, o aluno de especialização hoje que tem aquela fibra que a gente tinha Aquela naquela fome. época, aquela fome, aquela vontade, aquela disposição para aprender e realmente sem mimimi, sabe? O seu chefe ligava 3 horas da manhã, mesmo não sendo plantão, o Ramon vai vir aqui e vai confirmar quantas e quantas vezes não era meu plantão e eu saía daqui para atender paciente lá em Ponta Grossa. Essa é uma pergunta até que eu fiz para algum. A gente recebeu aqui alguns professores, né? E a gente fala muito sobre isso, sobre a mudança, né? A gente não precisa ir tão longe. Tá formada há 16 anos, né? 16. E tá ali que da tua época, hoje você ficava babando para entrar em cirurgia, né? Ficava, pô, mesmo quando não tava quando não era o plantão, que não era, ficava no hospital, né? Queria ver, entrava em cirurgias para auxiliar cirurgias que não eram da nossa especialidade. Então, a parte de ortopedia, se a gente podia entrar em cirurgia para auxiliar, a gente entrava. Porque, tá, ok, não é a nossa especialidade, mas o princípio cirúrgico é o mesmo. Aí você acaba tendo uma bagagem como uma fisiologia geral do corpo humano muito boa, né? Por isso eu vejo a necessidade de plantões presenciais na nossa especialidade. E isso te deu uma casca, né? É, Você via de tudo, né? a bagagem do hospital, né? O bucomaxilo precisa ter cheiro do hospital. Ele precisa estar lá dentro, ele precisa ver a emergência, ele precisa ver o paciente chegar. Isso é uma baita dica para quem está começando, Sim. né? Porque se dedicar um pouquinho mais, você já vai se destacar da grande maioria, né? Eu vejo que hoje, né, a gente tem um volume, um número muito maior de... Hoje eu falo alunos, né? São muitos alunos, mas dentre esses alunos é muito fácil se destacar, né? Que é fazer o básico bem feito. Com esse boom de cirurgia estética, a gente vê um aluno entrar na especialização e quer fazer cirurgia estética. Ele entra na especialização para isso. Para isso, né? E ele quer fazer cervicoplastia, ele quer fazer neck lift, mas ele não se interessa por fazer extração de siso, por exemplo. E tá ali a cirurgia oral menor é o que dá, eu diria, a maior bagagem em resiliência cirúrgica, porque não existem dois casos iguais, né? Então, a remoção do dente incluso, um corta de uma forma, o outro corta de outra, um tem uma ergonomia, um posicionamento, um risco, um desvio anatômico, enfim. Não existem dois casos iguais. E é justamente aquela capacidade de achar o caminho quando as coisas complicam, que é na cirurgia oral menor que se tem. Então, e eu falo isso para os meus alunos, se eles não tiverem fazendo uma remoção de um dente incluso de costas no escuro, eu não libero para eles entrarem numa cirurgia estética, por exemplo, muito menos uma cirurgia ortognática. É uma baita responsabilidade, né? Não, Porque tiveram esse cuidado com você na tua formação, né? Sim. E outra, está atendendo, eu sempre falo isso, a gente sempre está operando o amor de alguém. Sim. Tem alguém preocupado do lado de fora esperando, né? Se eu estivesse ali na mesa de cirurgia, vulnerável, anestesiado, tendo que confiar plenamente em quem está me operando, eu quero que essa pessoa opere, no mínimo, com humanidade. E dê a vida ali, né? Exatamente. Que legal. Você saiu da tua residência e aí teve que começar a trabalhar, né? Aí é a hora de... Esse período é difícil, né? É um período difícil, né? O mercado da bucomaxilo, principalmente aqui no Paraná, né? A gente vê que a região de São Paulo, região Nordeste,
o bucomaxilo consegue se inserir melhor no mercado ou com menos obstáculos no mercado de trabalho, né? Sim. E aqui no Paraná, pelo menos a gente vê um mercado bastante fechado, né? É uma área que já é disputada dentro da bucomaxilo, mas a gente vê uma disputa também com outras especialidades. Sim. Né? O pessoal da otorrino fazendo a parte de bucomaxilo, o pessoal de cirurgia plástica, cirurgia de cabeça e pescoço, então já acaba tendo uma disputa interespecialidades, vamos dizer assim, pelos procedimentos, pelos serviços. A gente vê isso em hospitais, escola, que poderia e deveria a cirurgia bucomaxilofacial estar atendendo alguns pacientes de trauma de face, isso não acontece. São outras especialidades da medicina atendendo e tocando a residência, tocando bem, inclusive, mas a gente vê essa dificuldade mesmo aqui no Paraná do bucomaxilo se inserir nos serviços dos hospitais, principalmente os hospitais do SUS. E até o volume cirúrgico hoje se diluiu muito, né? Esse volume, eu acredito que essa queda no volume de cirurgia se deve principalmente às leis e às regras de prevenção de acidente no trânsito. Se a gente pegar para comparar, por exemplo, o Nordeste, né? Quem já viajou, já foi para o Nordeste e vê um motociclista lá andando sem capacete, na maioria das vezes. Não tá nem aí. Não tá nem aí. Não sei se a fiscalização não é tão acirrada quanto aqui, enfim, basta viajar para lá e você vai ver. Norte e Nordeste, ninguém usa capacete. E isso dá um número muito grande de pacientes vítimas desse tipo de acidente. À medida que as ações preventivas de uso de capacete, obrigatoriedade do airbag, cinto de segurança, por exemplo, realmente funciona na prática na prevenção dessas lesões. Você sente, né, no dia a dia. Sim, vê no dia a dia. Tanto é que se você pegar um hospital que mais opera trauma de face no Brasil, se eu não me engano, é o Hospital do Recife. Precisa buscar a cidade, mas Isso eu explica acredito... muita coisa. Você tá ainda... hoje ainda você trata e recebe esse tipo de paciente no Marcelino? Sim, Marcelino Champagnat. Nós temos eu, o Léo Benato, o Léo Freitas e o Evandro, a gente toca o serviço de trauma de face do Hospital Marcelino Champagnat. Com um volume menor do que você via numa Santa Casa, no hospital de porta aberta. Muito menor. E eu vejo, principalmente de 2020 para cá, da pandemia para cá, uma queda muito grande do trauma de face também. E eu acredito que isso se deva até a mudanças de hábito da população em geral. Até antes da pandemia, a gente via... Bastava você dar uma volta de carro ali na Avenida Batel, por exemplo, você via filas e filas de gente entrando na balada, os restaurantes ficavam abertos até mais tarde, as pessoas se movimentavam e se encontravam mais. Aí, à medida que a pandemia chegou, mudou muito o costume. Se você vê hoje, os restaurantes fecham mais cedo, muitas baladas fecharam, então as pessoas se encontram menos na noite. Caramba, é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Ao passo que tem menos esse tipo de encontro, as pessoas se encontrando menos, acontecem menos acidentes, acontecem menos desinteligências, né? Agressão física. As quedas diminuem também, porque a própria queda por embriaguez, queda de mesmo nível que leva a fratura de face, também diminui. Então, eu vejo de 2019 para cá, 2018 e 2019, foi um ano que a gente tinha um volume muito grande de trauma de face no Marcelino Champagnat. E diminuiu. E também tem a questão, eu acho que você falou muito bem das leis, né? O pessoal hoje com uma responsabilidade um pouco maior também, de não beber um pouquinho, não dirigir. A Agora própria tem lei o Uber, seca, né? Então isso realmente funcionou, né? A gente vê um número menor de pacientes com trauma de face. Eu tive o prazer e a honra ainda de ter sido aluno do Maurício Zardo, saudoso Maurício. Sim. E ele contava que lá início da década de 90, ainda não era duplicada
a 376 que liga Curitiba até Ponta Grossa. E na época também não era obrigatório o uso de cinto de segurança e airbag era só em carro importado. Aí ele contava que operava 2 ou 3 Lefort 3 por semana. Caramba, cara. Lefort 3, para quem hoje não conhece do nosso meio, o que seria Lefort 3? O trauma de face ele segue um padrão de fratura, né? E lá no século passado, um cirurgião, um pesquisador chamado René Lefort estudou quais eram as fraturas mais frequentes na face. E no estudo dele ele projetava corpos, né, num anteparo fixo para estudar quais eram essas fraturas mais frequentes, principalmente na região de terço médio, superior, médio e inferior da face. E ele viu que tinha um padrão de fraturas, né, na maxila principalmente. Então você tem uma fratura Lefort 1, que ela se estende desde a lateral do nariz até o processo pterigoide. Aí a fratura Lefort 2, que ela faz uma fratura piramidal, né, que vai desde o nariz até o processo pterigoide, passando por dentro das órbitas. E a fratura Lefort 3, que seria a desconexão crânio-facial, que você tem a soltura da sutura frontozigomática e da sutura frontonasal. Então, a face ela fica desconectada do crânio. Então, desse terço superior todo. Você tem uma desconexão do terço médio Chegava do terço superior. Para ele, na época, né? A gente chegava... E chegava assim também, ainda chega esse ainda tipo de chega, né? fratura São fraturas menos frequentes, porque são fraturas de alto impacto, e normalmente as fraturas Lefort 3, hoje que a gente recebe, elas estão associadas a um politrauma e umas fraturas panfaciais, né? As fraturas panfaciais são aquelas que envolvem mais do que 2/3 da face. Então, são as fraturas mais difíceis, né? Normalmente o paciente politraumatizado, um trauma de grande impacto, e hoje essas fraturas de grande impacto, as fraturas panfaciais, por incrível que pareça, o que mais leva o paciente a essa necessidade de intervenção são tentativas de suicídio, muitas vezes de queda de nível elevado, né? Ou seja, pulando da sacada do prédio. Por mais que tenha diminuído violência no trânsito, acho que esse tipo de comportamento deve ter crescido, né? Sim, isso é bem, infelizmente, isso é bem visível, né? Tanto é que hoje muitos estudos dentro da cirurgia bucomaxilofacial se voltam à saúde mental. Inclusive foi tema do meu mestrado, o transtorno dismórfico facial, né? Que a gente estudou dentro da cirurgia ortognática, como o paciente se percebe esteticamente falando, né? Ele, ao se olhar no espelho, o quanto ele se acha bonito ou o quanto ele se acha feio. E o que a cirurgia ortognática proporciona para esse paciente. Então, a maneira que ele se percebia antes da cirurgia e a maneira que ele se percebe depois da cirurgia, quais são os benefícios que a cirurgia ortognática traz para ele e quais são os benefícios psicológicos, mentais. E não só o meu estudo, mas assim como o meu, muitos pesquisadores hoje se voltam a essa questão da saúde mental do paciente. Se muda, se transforma mesmo, né? Sim. Tanto que quando se fala em estética, muitas vezes se pensa como se fosse algo fútil ou algo supérfluo, mas não. Eu vejo hoje a estética, não separo mais estética da função. Eu vejo a estética como uma função. Porque o bem-estar do paciente é funcional, não é supérfluo, né, quando se fala de estética. E hoje tua vida também passa por uma parte de justificar para os convênios isso, né? Os convênios acham, não, isso daqui é estética. Tá, mas e o impacto que isso tem na vida do paciente, né? O convênio ele é uma empresa que visa lucros. Sim. Então, se tem alguém pagando, que é o beneficiário, tem alguém gastando, que também é o beneficiário. Então, se as pessoas mais pagarem e gastarem menos, a empresa vai ter mais lucro. Os convênios não existem para fazer caridade, eles querem ter lucro. Então, tudo que puder ser feito para
diminuir o índice de aprovações e quanto menos cirurgias acontecerem, para as operadoras é melhor. Mais resultado para ela. Né? Assim como uma seguradora. Né? A seguradora faz de tudo para não pagar um sinistro. Né? Vai tentar achar algum motivo para não pagar o sinistro. E é importante que se diga, né, principalmente para a cirurgia ortognática, que a gente tem falado cada vez mais. Agora tem a menina do Big Brother, que agora também foi submetida a uma cirurgia Giovanna ortognática. Jacobina, né? A irmã da Graciane, da Graciane, né? E que agora daí dá uma repercussão. E aí a gente viu o quanto que as pessoas não sabem que existe, né, esse tipo de cirurgia. E tem que ser mais divulgada, né? E sabendo que o convênio cobre, né, parte das despesas. Exatamente, né? Quando não tudo, né? Quando não tudo. E esse conhecimento, assim, por isso que é muito importante quando pessoas notáveis passam por esse tipo de situação, de procedimento, levar a conhecimento da população em geral. Sim. Né? Como é feito, como acontece, para saber como buscar a saída, né? Muitos pacientes, muitas pessoas hoje têm aquela papada que incomoda, tem a mordida que não encaixa, se olha no espelho tem alguma coisa que incomoda, mas não sabe exatamente o que, e não sabe que isso pode ser resolvido de uma forma, na maioria das vezes, simples, segura e definitiva. Sim. Então, à medida que leva o conhecimento para a população, a saúde mental coletiva acaba melhorando. Isso vale para a bucomaxila e vale para todas as outras áreas da saúde, né? E sabendo que não é mais aquela cirurgia ortognática de antigamente, né? Que o pós era terrível. Terrível, né? Se pegar aí até década de 90, talvez início ali dos anos 2000, eu vejo o motivo pelo qual as pessoas fugiam da cirurgia. Tinha aquele, eu odeio aquele jargão, cirurgia só em último caso. Quando eu escuto falar que cirurgia é só em último caso, eu sempre pergunto qual é o penúltimo caso. Porque o último parece que todo mundo sabe, mas e o penúltimo qual é? E a gente vê uma certa até resistência dos ortodontistas por encaminhar para a cirurgia ortognática, muitas vezes tentando fazer uma compensação ortodôntica para corrigir aquela mordida, no qual não vai alcançar o tratamento como um todo, talvez até um encaixe oclusal possa alcançar, mas em termos de face, em termos de padrões respiratórios, resoluções muito pobres, sem a cirurgia ortognática, mas que lá na década de 90, justamente por ser um período de calvário para o paciente, aquele pós-operatório, de ficar 30, 40 dias com o bloqueio, com a boca amarrada, se alimentando por canudinho. Eu vejo ali os motivos pelos quais realmente a cirurgia ficava em último caso. Mas agora, com o avanço das técnicas, com a filosofia minimamente invasiva, com as técnicas de fisioterapia, a otimização metabólica, tudo isso tornou a cirurgia ortognática muito mais fácil para o cirurgião, para o paciente e para o ortodontista. E previsível, né? E replicável, né? Previsível e replicável. Né? Os sistemas de fixação, você sabe, evoluíram enormemente. Lá na década de 90 ainda se fazia cerclagem com fio de aço para fazer a fixação, então obrigava o bloqueio. Hoje não. Né? Os nossos pacientes hoje saem do centro cirúrgico abrindo e fechando a boca normalmente. Tem aquele período sim de dieta líquida no pós-operatório, mas eu sempre recomendo o acompanhamento com o nutricionista já no pré-operatório. Então o paciente já faz uma reserva metabólica, já faz uma reserva de aminoácidos pelo menos 30 dias antes da cirurgia. Então ele já vai ter uma reserva nutricional. E esse período de dieta líquida com um cardápio pré-definido e bem balanceado pelo profissional da nutrição faz com que aquele período de dieta líquida passe muito mais rápido e de uma maneira muito mais fácil. Né? Nós temos vontade de comer determinado tipo de alimento de acordo com o nutriente que o nosso organismo está precisando. Né? Que é um exemplo bem claro. Já ouviu falar que mulher grávida tem vontade de comer tijolo? Já ouviu falar nisso, né? Porque tá com deficiência de ferro e ali naquele tijolo tem uma aparência de que
de que tem ferro. Então, a vontade vem de acordo com o nutriente que está precisando. Se Sim, está entendi. bem balanceado, não tem déficit de nenhum nutriente, você passa sem ter vontade de comer determinado tipo de alimento. Não sofre tanto E o nem na parte sofrimento da nutricional. psicológico é muito menor, né? A vontade de comer alguma coisa e não poder, porque não pode mastigar, né? Não pode colocar carga mastigatória, psicologicamente afeta muito, né? A sensação de impotência. Então esse período de pós-operatório ali passa muito mais rápido quando acompanhado dessa forma. Mas voltando ainda à questão de pós-operatório, a filosofia minimamente invasiva ajudou demais no pós-operatório. Hoje, um paciente de cirurgia ortognática vai ter um edema parecido com uma extração de siso. Né? E se mexe na face toda, com osteostomia. E antigamente a gente via, até hoje a gente vê ainda, alguns pacientes com aquele edema gigante, né? Também não adianta nada você ter acessos de minimamente invasivos e você afastar o tecido. Vai ter o edema da mesma forma. Exatamente, né? Não adianta você ter um acesso, como você falou, um acesso mínimo e um sucesso mínimo também. Então, muito voltado à experiência que o paciente vai ter no pós. Né? A experiência é algo que faz muita diferença na cirurgia, e daí volta àquela questão que eu falei sobre a resiliência cirúrgica, né? Sim. A capacidade de raciocínio, pensamento numa situação adversa no transoperatório, quanto mais rápido você resolve aquela intercorrência, menor o processo inflamatório, melhor a recuperação do paciente. Isso que o que te dá é a bagagem que você viveu lá em Ponta Grossa, na tua residência, de ver de tudo, de estar preparado para as intercorrências também, né? A experiência... Só quem tem a experiência valoriza ela, né? Sim. A gente no início da caminhada, no início da profissão, a gente acha que domina tudo, né? E tá pronto para encarar qualquer desafio, mas justamente essa humildade, muitas vezes, de reconhecer que precisa pedir um auxílio, uma ajuda para alguém que tenha mais experiência, isso vem com o tempo. Essa tranquilidade de pedir ajuda. Discutir, sempre duas cabeças pensam melhor que uma. Sim. Tanto que na nossa equipe a gente tem um pacto que não vai para cirurgia sozinho, a gente vai pelo menos com 2 especialistas para cirurgia. É fundamental, né? No mínimo 2, quando não 3, né? Até o da cabeceira que a gente fala, acaba sendo um especialista também. E porque tem algumas coisas que, né, nós somos humanos, então se passar desapercebido para um, não passa para o outro. Além do que, eu sempre brinco que, como eu gosto muito de aviação também, a cirurgia ela é como um avião decolando. Começou, ela não pode parar. Ela tem que seguir, independente do que aconteça. E se o cirurgião tiver um mal súbito durante a cirurgia, se acontecer um ferimento cortante, pode se cortar durante a cirurgia. Sim. Tem que ter alguém preparado. Tem que ter alguém assumir. Preparado, pronto para conduzir a cirurgia até o fim. Não pode parar. Assim como um avião também não voa com um piloto só. Queria explorar muito mais essa parte da odonto, mas, cara, você é um cara extremamente versátil, não só na tua profissão, né, nas cirurgias, siso, faz ATM, estética, né, você é muito versátil nisso. Eu queria explorar mais, mas eu queria também explorar o outro lado, até para saber onde que as histórias se encaixaram. Porque além de tudo isso, você é um cara que estuda muito, né? Você não para de estudar, né? Vocês cirurgiões, né? Você tem que estudar o tempo todo. É um eterno estudante, né? Então você passou lá pela dificuldade lá do feijão, que você era um empreendedor, fez a faculdade, fez a residência. E hoje você não é um piloto de final de semana. Você é um piloto profissional. Foi um hobby que virou profissão mesmo. Né? Cara, como que foi isso? Porque você disputa uma das principais categorias ali do automobilismo. E além disso, não é só chegar, sentar no carro e pilotar. Você tem uma série de coisas para fazer. Como que foi essa junção? Como que chegou o automobilismo na tua vida? Eu acho que se pegar os meninos da nossa geração, né, Luiz,
A gente viveu ali um período, na nossa infância, um período de ouro para o automobilismo nacional, né? Sim. E talvez hoje o que os meninos sonham em ser jogador de futebol da nossa geração, sempre o sonho era ser piloto. Né? Muito por causa do Senna, né? Obviamente. E essa vontade, esse sonho de ser piloto me acompanha desde muito cedo. Eu sempre fui apaixonado por carro. Então... Já em Rebouças. Lá em Rebouças. Então, era criança, eu ficava na garagem montando e desmontando o carro do meu pai. Sempre sobrava um parafuso ou outro, mas eu adorava mexer com aquilo e aprendi a dirigir muito cedo, né? Cidade do interior, estradas do interior, a gente, né, acabava infringindo as leis aí, e eu aprendi a dirigir muito cedo. E sempre gostei muito. Mas a vida foi tomando outros caminhos, as coisas foram acontecendo, eu vim para Curitiba estudar, mas o sonho sempre ficou, né? E depois que eu me formei, o primeiro honorário que eu recebi, o primeiro pagamento, minto, não foi o primeiro pagamento, foi o segundo. O primeiro eu paguei o vestido de formatura que a minha mãe foi na minha formatura. Mas o vestido da tua mãe? É. Que legal, cara. Mas então, acho que no segundo honorário, ali na primeira oportunidade que eu tive, eu comprei um kart. E levava as corridas de kart como um hobby mesmo, né? Um piloto de final de semana. Mas naquela época do kart, era eu que preparava o kart, era eu que mexia no kart, carregava o kart, levava o kart para a pista. E os resultados não vinham, porque você precisa de uma equipe. Você competia mesmo? Competia. Já estava disputando? Né, disputava o campeonato iratiense lá, né? Que nem lá em Irati, tem até hoje esse campeonato. Nunca venci uma corrida lá. É mesmo? E eu acabei parando de correr. Só que os contatos que foram feitos lá na época do kart ainda permaneceram. E certa vez chegou uma ligação para eu fazer um teste numa equipe de corrida de marcas, né? Que são os Gol, Celta, esse tipo de carro. Que é um carro preparado para corrida. Preparado para corrida, né? Não é um carro de rua, né? É um carro que foi fabricado para andar na rua, mas que foi modificado para pista. Você não pega um Celtinha com toca-fita ali, não. ali solto? Do carro de rua ele tem só a casca, né? Ele tem só as vestes de fora. E deu certo. E consegui patrocínio na época, que acho que mais difícil do que pilotar é essa área do business esportivo, né? O piloto, ele tem que ser mais um garoto propaganda do que um piloto propriamente dito. E as coisas foram acontecendo de uma forma que eu só consigo ter noção hoje olhando para trás. Os campeonatos foram acontecendo, os resultados começaram a vir, né? As categorias foram aumentando de importância, do marcas para o turismo, do turismo para Copa HB20 e da Copa HB20 para NASCAR. E você veio vencendo em todas as categorias que passavam. Os resultados vieram melhorando, né? Eu comecei a correr profissionalmente em 2017. Esse teste que eu falei foi em 2016. 2017 eu corri o primeiro campeonato. E os resultados vieram crescendo, né? O primeiro pódio chegou já no ano de estreia. E no ano seguinte foi meu primeiro campeonato, né? Em 2018 eu fui campeão paranaense, fui campeão metropolitano de turismo. E a partir daí as coisas foram acontecendo com uma naturalidade, sem forçar a barra, que as categorias foram aumentando. Dali foi para a Copa HB20, eu tive resultados expressivos na Copa HB20, que é um campeonato já de nível nacional, e daí por último a NASCAR, né? Essas oportunidades, você ia recebendo convites para participar dessas outras categorias? À medida que você vai vencendo corrida, obtendo melhores resultados, você vai se tornando cada vez mais conhecido no meio, né? E as equipes têm interesse em ter pilotos que estão apresentando resultados. Então os convites surgem pelas equipes, porém
no automobilismo um pouco diferente do futebol, por exemplo. Não tem um olheiro que tá lá e Quero aquele cara. quero aquele cara e vou bancar a carreira dele. Não. A vaga tá aberta, a vaga surge, mas você precisa fazer um business, você precisa levar uma propaganda, você precisa trazer os patrocinadores para dentro daquela equipe para que você consiga viabilizar uma temporada. E tem tudo isso, né? Hoje você se vê, até foi uma das conversas que a gente teve no teu consultório, você falou assim, pô, tô saindo daqui, vou ter reunião com o patrocinador, tem envolvimento com prefeitura, e cara, e daí você tem mais paciente, e você tem que estudar. Hoje, como que você equilibra isso? Você é mais cirurgião, mais piloto? Como que é isso na tua Não, vida? a cirurgia é o meu foco principal, sem dúvida nenhuma, né? É o que abriu todas as portas para mim, é o que deu tudo que eu tenho hoje. Eu amo o que eu faço, não abro mão de maneira nenhuma de continuar operando. A satisfação que eu vejo nos olhos dos pacientes me gratifica até mais que uma vitória dentro do automobilismo. Então, como que eu faço para organizar tudo isso? Eu não sei, eu não saberia dar um curso sobre isso, entende? Como de manejo de tempo. As coisas acontecem, né? Você vai encaixando os compromissos. É uma rotina exaustiva. Eu não romantizo mais a rotina exaustiva, né? Mas eu não consigo parar mais nada do que eu faço. Mas você curte mesmo assim? Você curte todo esse bastidor Não, com da certeza, né? corrida Com também? certeza. Os bastidores fazem parte de todo o ambiente, né? Não tem como não. E a parte do business esportivo, ele toma mais tempo, por incrível que pareça, do que o preparo físico, o treinamento. Que tem que ter também. Tem que ter. Hoje você tá na NASCAR. NASCAR Brasil. A Que temporada isso, começa agora em março. e o Primeira preparo corrida em já vai Campo sendo Grande. feito. O preparo não para nunca, né? O preparo físico. Sofrido assim. Olha, para mim é mais gratificante do que sofrido, sabe? Principalmente a parte de preparo físico. Você sempre gostou? Não. Até hoje eu não gosto, sabe? Se Não falar assim, você gosta de ir para academia, não, é algo que é necessário. Antes de eu começar a correr profissionalmente, lá em 2015, eu cheguei a pesar 120 quilos. Então, o automobilismo realmente mudou a minha vida em termos de uma vida muito mais regrada, em termos de exercício físico e de dieta. Te ajudou. Então, Você também não tem opção, né? Você tem que fazer. então, tem que fazer, né? Não tem como você ser um piloto sem estar com preparo físico em dia, né? A temperatura do carro em determinadas corridas pode chegar até 60 graus. Que isso. E todo período ali são 40 minutos de corrida com batimento a 140, 150. Então, Mas dá adrenalina? da adrenalina, do esforço físico, da atenção, né? Essa combinação da atenção, da adrenalina e do esforço físico mantém o batimento cardíaco lá em cima, mais do que se você estivesse fazendo uma corrida de maratona, por exemplo, né? Um corredor de rua consegue manter o seu batimento cardíaco ali em 110, 100 seria o ideal para um corredor profissional. Você tem uma equipe que te acompanha. Sim, eu tenho um médico do esporte que acompanha, né, que é o Dr. Moser, e ele me acompanha desde que eu comecei a correr. Faço todos os anos o check-up cardiológico, né, até mesmo porque sem esse check-up cardiológico você não consegue fazer as inscrições, precisa ter um laudo. Você precisa apresentar ali que você tá bem. Que você tá bem. Você se imagina, porque você correu hoje pela NASCAR, você corre em todos os autódromos que você sonhava em correr, né? Sim. Correu em Interlagos já? Já. Pela NASCAR? Já corri pela NASCAR. Foram 2 corridas já em Interlagos pela Como NASCAR. que foi? A primeira vez que eu corri em Interlagos foi em 2019 ainda, no Campeonato Brasileiro de Turismo Nacional. Cara, a primeira vez que você entra em Interlagos, que você passa ali do portão, Interlagos é uma energia diferente. E quando entrei na pista pela primeira vez em Interlagos, foi difícil de segurar. Teu ídolo era a casa do teu ídolo. E do ídolo de muita gente, e você lá, cara.
Putz, assim, realmente é indescritível, assim, sabe? A Eu sensação falando me arrepio, imagina da você lá. primeira vez que eu andei em Interlagos. E tua corrida foi bem assim? Nessa primeira, Na primeira lá vez em que você... 2019, eu consegui cravar a pole position lá, então Cara, foi animal. que isso? E aí a corrida não foi legal, não foi boa, porque eu sofri um toque já na segunda volta ali, acabei sofrendo um acidente sem maiores consequências, mas que comprometeu a minha corrida. Mas eu saí de lá gratificado na primeira vez em Interlagos. Você terminou a corrida? Não, não terminei a Não corrida. Eu terminou. tive que abandonar esse toque na reta oposta ali, me tirou da corrida. Tava em disputa na largada, eu perdi 2 posições na largada, tentando recuperar ali. Depois que sai do S ali, tem a reta oposta, a gente acabou se embolando ali. Acabou Você tava sobrando. no S do Senna, cara. Cara, imagina a tua cabeça nisso. Sei lá dentro, cara. É. Tem aqueles tours que você faz no Interlagos, você já sente o negócio de andar. Não sei, eu morei em São Paulo e eu ia com a escola lá. Aí você andava com o ônibus da escola lá dentro. Daí você já se, cara, tá no S do Senna. Imagina você correndo lá dentro, cara. E é interessante, cara, quando você vê, como eu falei, Interlagos tem uma energia diferente. Depois você vai assistir filmes, vai assistir os documentários, por exemplo, agora esse documentário do Senna Sim. que tá em alta, ou até mesmo naquele filme que retrata o Niki Lauda com o James Hunt lá, tem a etapa de Interlagos, você começa a reconhecer os pontos da pista que você teve Que lá. legal. Que legal. E até assistindo hoje, por exemplo, a Fórmula 1, assistindo de casa a Fórmula 1, você vendo as disputas ali, cara, quando você vê, você tá mentalmente dando palpite pro piloto de Fórmula 1. Tipo, não, aí não, cara, aí põe diferente que você consegue. Que legal. E a segunda também foi bem? Como que foi a segunda? Depois eu corri por 3 anos na Copa HB20, então 2 vezes por ano tinha as etapas de Interlagos, né? E daí em 2023, que foram as últimas vezes que eu andei em Interlagos, pela NASCAR, foram 2 pódios. Foi um P2, foi um segundo e um segundo e um terceiro lugar pela NASCAR. Cara, você é extremamente competitivo, né? Cara, a minha competitividade vem desde o período da escola no primário. Para o ímpar, você quer ganhar. Cara, assim, sempre traçava um rival que eu tinha que ter as notas na escola mais altas que a dele. Se as notas minhas não fossem as mais altas, eu não ficava feliz. Ele nem sabia que você estava competindo com ele. Não. Mas eu sempre estava competindo com alguém, né? E isso... Com você, inclusive, né? Se eu vou pescar, enquanto eu não volto com o peixe maior, eu não volto para casa. Mas você sofre com isso, assim? Isso é... Como que você lida com a derrota, cara? Porque quando você é extremamente competitivo... Eu não lido porque eu não perco. Não, tô brincando. Não, cara, em termos isso é sofrido. Inclusive isso é até tema de terapia de minha parte, sabe? Essa competitividade. Muitas vezes eu evito até brincadeiras. Vamos, por exemplo, tá lá nas férias, na praia, vamos jogar baralho. Cara, eu evito entrar assim, porque... Você não leva na brincadeira. Não. Se não for pra ganhar, eu não entro. Mas eu sinto isso. Eu tenho um amigo que acho que foi o primeiro campeão de pôquer aqui no Brasil, o Alexandre Gomes. Ganhou o bracelete de ouro lá atrás. Acho que foi o primeiro brasileiro a ganhar um torneio grande. E eu vejo, acho que era o cara mais próximo que eu tinha que disputava, que competia, né? E eu vejo que esses caras, eles têm um negócio pela vitória, por ganhar, competitividade. Não tem brincadeira. E mesmo nas brincadeiras, leva a sério, né? Não tem como separar, né? Você quer ganhar tudo que você tá disputando. E é bom ganhar, né, cara? Aquela história de que o importante é competir, pra mim, é bobagem. O importante é ganhar. E lógico, ganhar com honestidade, ganhar com hombridade, sem trapaça, né? Não é vencer a todo custo. Principalmente no automobilismo, você muito mais perde do que ganha. Não é uma competição
dual, como seria, por exemplo, o futebol, são 2 times, né? Ali você está disputando, no caso da NASCAR, disputando com 24 pilotos, todos eles com o mesmo objetivo. Então, só um ganha. Então, o automobilismo é ingrato dessa forma, porque você muito mais perde do que ganha. Se pegar o número de corridas pelo número de vitórias, é um percentual pequeno. Isso vale para pilotos extremamente consagrados. Pega dados do Ayrton Senna, Lewis Hamilton, muito mais perdendo do que ganhando. E também te ensina muito, né? Assim, teve uma certa ocasião que a gente estava conversando com o Cacá Bueno. E o Cacá Bueno ele estava para vencer ele ia vencer, na próxima vitória dele seria a 100ª vitória, que é um número expressivo. E numa das corridas da Copa HB20, a gente corria junto com a Stock Car e estava conversando justamente isso, né? Poxa, um número expressivo, 100 vitórias. Mas se pegar, eu não vou saber o número agora, mas ele teve mais de 1000 corridas, então significa que ele teve 900 derrotas. Então... É muita coisa, cara. Você vê um cara vencedor, você não vê, não olha para esses números, né? Cara, e até não quero tomar muito seu tempo, porque você tem consultório daqui a pouco ainda, mas tem muita coisa para falar ainda. Amigão, faz favor, pega uma uma aguinha água para nós. A gente vê a tua rotina maluca de consultório, de clínica, de hospital, de corrida e também tem a tua vida particular. Você é pai de uma filha linda e eu queria até falar, porque a gente conversou recentemente sobre isso e você fica super à vontade de falar sobre isso, se você não quiser. Mas talvez seja um serviço prestado. Você teve uma dificuldade muito grande, né? No crescimento da tua filha. Como que foi isso para você juntar tudo isso mais com a paternidade, né? A Marcela é uma filha linda, maravilhosa, perfeita. E daí a gente volta ali quando a gente falou sobre a BBB que passou pela cirurgia ortognática e da importância que quando pessoas passam por qualquer situação, trazer a público essas situações. Então por isso que eu fico muito à vontade para falar sobre o diagnóstico do autismo da Marcela. Quando a Marcela tinha 2 anos, ela entrou para a escola, uma excelente escola. E no segundo ano que ela estava na escola, a diretoria, né, a pedagogia, levantou uma questão sobre algumas características da Marcela e sugeriu que a gente consultasse com um neurologista infantil para fazer alguns testes, né? E daí a gente consultou na época com o médico encaminhou aí para psicólogo fazer os testes do transtorno do espectro autista. E para a gente como pai, quando vem o diagnóstico do autismo, pelo menos foi para mim, é um baque, é um choque, porque quando você não conhece, quando você ignora um assunto, você não sabe o que vai acontecer dali para frente. Então, de uma hora para outra, eu passei a ter um PCD em casa. E vocês não sabiam, nem imaginavam, assim. Notava algumas características na Marcela, por exemplo, de você chamar pelo nome e não atender. Mas como pai, você acaba não vendo isso, não dando tanta importância a isso, né? E quando teve o diagnóstico, foi um baque. E daí que você vai estudar sobre o assunto, né? Daí que você vai se aprofundar sobre o assunto. Porque as primeiras dúvidas é, poxa, a Marcela vai continuar estudando? Ela vai estudar numa escola normal? Será que ela vai namorar? Será que ela vai casar? Será que ela vai fazer faculdade? Então, esse baque, assim, eu acredito que toda a família acaba tendo. E à medida que foi estudando, que foi conhecendo sobre o autismo, foi me dando uma tranquilidade muito grande. Por quê?
Muitos autistas adultos descobrem e são diagnosticados sem ter feito nenhum tratamento, sem ter feito nenhuma terapia durante uma vida inteira. O diagnóstico do autismo sendo precoce e o tratamento sendo instituído, a pessoa vai fazer todas essas atividades que eram minha dúvida lá atrás. Vai viver normal. Normal, uma condição guarda as devidas proporções, como um diabetes, por exemplo. Né? Vai ter que fazer um tratamento, vai ter que sempre estar fazendo terapia, mas consegue viver e viver normalmente. Né? Inclusive tendo até algumas características que acabam se sobressaindo. Né? O hiperfoco, o desenvolvimento, o estudo. A Marcela, por exemplo, o vocabulário dela em inglês, hoje com 7 anos, é muito melhor do que o meu. É mesmo. A facilidade que ela tem para desenhar, a criatividade que ela tem é absurda. Né? Ainda tem com 3 níveis. anos, ela tem vários níveis, né? São classificados pelo nível de suporte. A Marcela é diagnosticada como nível de suporte 1. Então, ela vai até o 3, né? E daí, ela é uma escala gradual, né? Não é tão simples assim, são testes e retestes que são aplicados e que dita a capacidade de suporte que aquele indivíduo necessita. Então, se ele consegue se vestir sozinho, escovar os dentes sozinho, se ele consegue conviver sozinho. Então, nível de suporte 1, a pessoa consegue viver sozinha mesmo, né? Consegue fazer todas as atividades, vai ter algumas características e assim sucessivamente nos graus mais elevados, algumas características são mais marcantes. E muito característica tem isso, né? Dos gênios ali, né? Tem. O Messi, ele tem um grau de autismo, né? O Messi, Michael Phelps, o Elon Musk, então eles têm as características do autismo. Quase que pode ser até tratado como é só o cara que venceu. É só o cara que explodiu, né? Veja, o autismo, ele, principalmente para quem ignora o assunto, acaba sendo muitas vezes o motivo, seja para enaltecer ou até para denegrir mesmo, né? Então você veja, o Messi é assim porque ele é autista. O Michael Phelps é um campeão porque ele é autista. O Elon Musk tem essa genialidade porque ele é autista. Não, ele simplesmente tem essa condição, mas tudo que ele fez durante uma vida de treinamento, de aprendizado e de estudo vale da mesma forma para aquela pessoa que não está no espectro autista. E da mesma forma, a negatividade. Por exemplo, o fulano não consegue fazer tal coisa porque ele é autista. Ele não consegue ter um convívio social porque ele é autista. Não, ele é uma pessoa que tem dificuldades de convívio social, assim como quem também não está no espectro autista também pode ter essa dificuldade de convívio social, pode ter essa dificuldade. E não vai ter o mesmo tato de relacionamento. Exatamente. Né? Ela é uma condição que pode realmente, em alguns casos, favorecer. Por exemplo, o hiperfoco. Eu tenho algumas características autistas, né? Que seria a questão do hiperfoco, essa competitividade, a rigidez. Mas isso você foi percebendo enquanto estudava sobre ou teve sim, algum diagnóstico? Não tenho diagnóstico, mas assim, são características que você acaba dando na cara mesmo, né? Quando você vai estudar. Então, quando eu fui estudar, eu comecei, essa característica eu tenho. Essa característica que eu tenho, o hiperfoco eu tenho, até uma dificuldade de convívio social eu tenho, né? A rigidez eu tenho, mas isso não significa que o diagnóstico é fechado. Existem muitos fatores a serem analisados. Inclusive, dentro de uma escala, um indivíduo ele pode até mesmo transitar dentro ou fora do espectro autista em determinada época da vida.
determinadas circunstâncias do ambiente. Isso principalmente para o autismo nível 1 de suporte, para os graus mais leves. Então, pode transitar ou não dentro do espectro. Então, são várias características. O fato de ter algumas delas não significa que o indivíduo é autista. Entendi. E você vê que hoje o país como um todo, porque você teve que se informar, isso também, você se vê nessa condição, te tranquilizou, aposto, né? Porque, Com pô, eu certeza. venci, eu tô aqui. Exatamente. Né? Se eu cheguei até aqui, significa que a minha filha, tendo todo o tratamento, todo o suporte, né? Ela também vai chegar, inclusive, em lugares muito mais altos do que eu cheguei. E ao passo que vale para minha filha, vale para a filha de quem está tendo o diagnóstico agora. Então, essa importância de trazer a público essas experiências é tão importante quanto algum famoso que passa por uma cirurgia ortognática e traz a realidade, traz a Sim, luz da repercute, população. né? Exatamente. Né? De mostrar que aquilo ali não é o fim do mundo como pode estar na sua mente naquele momento. Né? Isso tranquiliza, isso mostra um horizonte, mostra é uma luz realmente que você tem como conviver com aquilo sem problemas, não enfrentando isso como um problema e simplesmente como uma condição de vida. Mas que também não pode ser negligenciado, Nunca, né? nunca. E para a família que está acompanhando, percebeu alguma coisa, vá procurar. Assim, tem até um dizer, mãe sabe, mãe sente. Então, principalmente as mães, têm uma ligação diferente, né? Sim, Percebe alguma coisa diferente, procura, né, um neurologista infantil, um psicólogo, pedagogo, né? Mas não deixa de fazer o diagnóstico, aceitar o diagnóstico, porque muitas vezes o diagnóstico do autismo ele é evitado por algumas famílias, tipo, como se fosse uma barreira de autoproteção. Então, sim. aceitar o diagnóstico e buscar o tratamento, o tratamento precoce é a melhor forma de ter um convívio normal e de levar uma vida normal de fato. E o país, você acha que está preparado para esse tipo de paciente? Tudo bem que a gente tem, é mais fácil tratar do nível 1, mas você tem casos mais avançados dos níveis Inclusive, 3, por até exemplo. mesmo o tratamento, né? Ele é diferente. Por exemplo, nível 1 de suporte, né? Eu não sou especialista na área, não sou psicólogo, mas falando por experiência como pai, né? As terapias cognitivo-comportamental, na maioria das vezes, é o suficiente para dar continuidade ao tratamento. Os níveis mais nível 2, nível 3 de suporte, existem outros tipos de terapia daí associado, principalmente com terapia ocupacional. Aí entra um outro tipo de tratamento. Então, para cada escala, tem um tratamento diferente. Né? Assim como vale a comparação para procedimentos cirúrgicos. Né? Por exemplo, guarde as devidas proporções, mas um tumor pequeno exige um acesso pequeno, um tumor grande exige um acesso grande, mas Sim. ambos vão ter as soluções. Cara, que baita história, bicho. Que baita história, cara. E eu já queria ver, eu tô de olho no tempo aqui, eu já queria ver com você, já travar uma data na tua agenda pra gente, porque tem muita coisa ainda que a gente Bastante nem assunto. falou, e principalmente dos casos que você tem. Hoje você tá voltando também um pouco mais pra estética, dos implantes definitivos, pra gente marcar um dia pra você trazer os casos Trazer os aqui que casos. são bonitos, eu tenho visto os resultados, e é de uma técnica que está em ascensão, né? É. E muito residente que está saindo agora tem procurado por isso. E você tem um curso também hoje dentro do ITC de anatomia, não tem? O curso do ITC ele é um curso voltado para graduados em odontologia, para residentes, ou até mesmo para quem já concluiu a residência, que é o curso de acessos cirúrgicos. Então, dentro do ITC, né, com os cadáveres frescos, a gente tem a oportunidade de praticar absolutamente todos os acessos ao esqueleto facial.
Coisas que muitas vezes durante a residência ou durante o curso de especialização pode ser que você não veja Você um não acesso teve isso, né? coronal. Não. Então, comigo foi na prática mesmo, Na né? raça. Então, assim, é uma excelente oportunidade de praticar os acessos que não são os acessos corriqueiros, né? Porque se chegar uma necessidade, chegar um paciente que precisa daquilo, você tem que estar preparado. Sim. Então, se já ter praticado isso antes, assim, eu acho que é um curso que se encaixou muito bem, assim, é o curso pioneiro no Paraná para esse legal. curso e completa muito a formação do cirurgião. Que legal. Então você, graduando, para quem está fazendo a faculdade ou que já terminou? Para quem faz a faculdade, para quem já graduou, para quem está na residência e para quem concluiu. Então, para todos os níveis, né? Até para quem já é experiente, se quiser ter mais uma familiaridade ali. Sim, nós temos alunos já que são especialistas, que são já especialistas em cirurgia bucomaxilo, mas que justamente querem talvez refrescar, trazer à memória Tem uma aqueles reciclagem ali. acessos, né, os planos certinho, diminuir o risco de lesão, principalmente lesão nervosa. Sim. Então, completa muito bem a formação do cirurgião bucomaxilo. Então você graduando, você já formado, você cirurgião já experiente, quer fazer uma reciclagem em cadáver, onde você tem como testar, tem como errar, ali é o momento. Siga as nossas redes aqui, a gente vai deixar na descrição a rede social do Dr. Rômulo também, mas manda uma mensagem que a gente faz essa conexão para quem tiver interesse num conteúdo como esse. Cara, você vai ter que voltar aqui, bicho. Volto. Como é Falar de mais corridas e explorar muito mais esses casos aí que são muito bonitos, que eu quero ver depois que você traga aqui para a gente dividir e inspirar novos profissionais aí e também novos pacientes que vê que tem um queixinho um pouco mais para trás, que tem uma solução mais rápida, né? mais rápido. Vocês mais fazem em fácil. 40 minutos essa cirurgia no consultório. 30, 40 minutos tá Vamos falar resolvido. disso. Prepara lá nessa agenda maluca, já tem que reservar agora com o cara, porque senão não pega mais ele. Ainda mais vai começar a NASCAR agora. Vai, Né? em março. Senhoras e senhores, estivemos aqui com o Dr. Rômulo Molinari, uma baita história que começou de superação. Eu não sabia que o cara tinha até plantado e colhido feijão. Olha só. E vamos falar um pouco mais desse empreendedorismo aí também, que não deu tempo de falar hoje. Estivemos aqui com um cirurgião que transforma vidas e prestou um serviço aqui com relação à parte de autismo, que tantas pessoas podem se identificar com isso, né? Entre em contato conosco que a gente faz essa conexão mesmo e que a gente possa explorar mais assuntos como esse. A gente teve aqui os nossos apoiadores, MaxFix, material de fixação, a Ortoface, a quem eu agradeço muito para que tudo isso possa acontecer e não tenho palavras para agradecer a tua presença aqui, cara. E eu muito que agradeço. Obrigado. Fico à disposição, é um prazer estar aqui. Me convide quantas vezes forem. Cara, você vai ser a figurinha carimbada aqui. Fica à vontade, porque o convite já está aceito para todas as vezes que Muito obrigado. ele surgir. Que honra. Depois que começar a NASCAR, eu vou querer se achar um tempinho para você vir contar como que está sendo o andamento aí do campeonato. Se Deus quiser vir e contar que tá tendo vitórias, né? Tá lá no topo. Se não tivesse, eu sei que você vai vir bravo aqui. Bom, não vou nem querer falar do assunto. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo. Senhoras e senhores, fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio.